Livro de Marcos, capítulo 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo que ali entrardes encontrareis um jumentinho amarrado, em que ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que fazer isto? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Eles foram e acharam o jumentinho amarrado a um portão, do lado de fora na rua, e o desamarraram. E alguns dos que ali estavam lhes perguntaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles responderam como Jesus lhes havia mandado, e deixaram que o levasse. Então levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele seus mantos, e Jesus o montou. Muitos também estenderam seus mantos pelo caminho, e outros ramos que haviam cortados nos campos. E tendo os que iam à frente dele com os que o seguiam, exclamavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo observado tudo em redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira, ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram isso. Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeias dos que vendiam pombas, e não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. Ele os ensinava, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós a transformastes num antro de assaltantes. Quando os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Quando passavam, na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe, Mestre, olha, a figueira que amaldiçoastes secou. Jesus lhe respondeu, tende fé em Deus. Em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes em oração, crede, já o recebestes, e o tereis. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Então, regressaram a Jerusalém. E andando Jesus pelo templo, os principais sacerdotes, escribas e líderes religiosos aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, com que autoridade fazeis essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Jesus lhes respondeu, eu vos perguntarei uma coisa, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles, então, puseram-se a discutir entre si. Se dissermos, é do céu, ele dirá, por que não crestes neles? Mas, se dissermos, é dos homens, temiam o povo, pois, de fato, todos consideravam João um profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos.
E ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas.